Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Estado Novo, quais foram as suas características políticas, suas características econômicas e como é que ele surgiu. E se essa é a sua primeira vez, fique à vontade, se inscreva no canal, a gente está tendo uma série de vídeos aí de vários assuntos diferentes e já temos assuntos que a gente já trabalhou, então você pode ficar à vontade para explorar o nosso canal e coloque o like no vídeo que você gostou, comenta aí embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder você, tá bom? Então bora lá. A Constituição de 1934, ela também tinha estabelecido a eleição em 1938 e que o Vargas estaria proibido de se candidatar, certo? Bom, você teve a intentona comunista e tudo mais. O ano de 1937 você já tinha um início de um desenho, né, dessa preparação para as eleições que ocorreriam no ano seguinte. O Vargas, por sua vez, não tinha nenhum candidato formal, nenhum candidato que ele apoiasse, e alguns candidatos se destacavam, como por exemplo o interventor de São Paulo, o Armando Salles de Oliveira, o Plínio Salgado, que era do integralismo, e ao mesmo tempo esse processo democrático iria acontecer. Só que no dia 30 de setembro de 1937, o general Góes Monteiro, que era um dos aliados do Vargas desde a Revolução de 30, foi lá no rádio e divulgou que eles encontraram um plano dos comunistas para tomar o poder. Segundo esse plano, eles teriam uma proposta de tomar o poder e acabar implantar uma ditadura socialista, enfim. Só que não tinha sentido, o governo tinha acabado de prender as lideranças comunistas e não tinha como ter outras lideranças para formar um golpe de Estado. O movimento estava controlado pelo governo. Foi uma jogada do Vargas para se manter no poder, certo? E criou-se essa ameaça do perigo vermelho, Plano Cohen. E para ter um pouco de coerência no nome, né, para não ser tipo Plano Comunista de Tomada ao Poder, eles deram o nome de Plano Cohen por conta de um líder comunista húngaro, o Bela Cohen. Eles pegaram o sobrenome e colocaram no plano para ter um pouco mais de fidelidade. E depois, em 45, o general Olímpio da Mourão Filho, oh meu Deus, Olímpio Mourão Filho, vai declarar que aquele documento foi forjado. Inclusive, o Olímpio era da Ação Integralista Brasileira. Então, esse documento, o Plano Cohen, era um documento falso. E um documento falso que acabou com o regime democrático que você tinha ali instalado naquele momento. O Estado Novo inicia-se oficialmente no dia 10 de novembro de 37. Você tem a suspensão da Constituição de 34 e, na sequência, já outorga-se a Constituição de 1937, ou seja, obriga-se a Constituição de 1937, e ela foi conhecida como a Constituição Polaca, porque ela era basicamente um copia, mas não faz igual da Constituição polonesa, e ao mesmo tempo ela trazia alguns princípios autoritários que reforçavam a figura do Vargas. Isso teve três consequências políticas naquele momento: o fechamento do Congresso, o fim das eleições e o fim dos partidos políticos. E o regime do Estado Novo ele vai se aproximar muito mais dos regimes autoritários que estavam em moda naquele momento, no sentido de acabar com as liberdades democráticas, acabar com os direitos civis e justamente limitar tudo isso à questão do Estado. Então, por exemplo, o fim da liberdade de expressão, a restrição nos direitos de ir e vir, de reunião e tudo mais. E o governo também massificava as propagandas, certo? Em 1939, o governo vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda, que ele tinha duas funções: a censura e também garantir a divulgação de imagens boas do governo, né? Olha, nós temos o salário mínimo agora graças ao nosso amado presidente. Nós temos a maior distribuição de renda graças ao nosso presidente. O cara é show de bola, né? E quem falar que ele tá errado é comunista. O Vargas, então, ele vai ter esse terceiro momento nesse primeiro governo dele, ele vai se alinhar mais com os interesses da direita. Tanto que a IB achou incrível essa tomada de postura e eles achavam que eles teriam maior participação no governo. As propagandas, então, elas serviam para o rádio, para os jornais, para as revistas e também para os materiais didáticos, né? Você tem a figura do Vargas, a imagem clássica, o Vargas
olhando com um sorriso terno e carinhoso, olhando para uma criança, enfim. Então o governo DIP tinha essa função de vigiar e punir a imprensa maldosa, a imprensa lixo, e ao mesmo tempo o governo tinha a função de mostrar essa imagem bonita. Ao mesmo tempo também, durante o Estado Novo, vai se criar uma política para criar os símbolos nacionais, certo? Então, o futebol, então você vai incentivar a criação do símbolo do futebol como esporte nacional, o samba como sendo o samba um ritmo nacional, o carnaval como sendo a festa nacional, e também, ao mesmo tempo, e também vai se popularizar o rádio. Então você tinha em as casas, ou pelo menos se você tivesse o vizinho com rádio, era comum as pessoas pararem para ouvir o rádio, certo? O presidente tinha um programa de rádio chamado A Hora do Brasil, que tocava com aquela música do Guarani, né? Tá subindo a música agora, e ele entrava e falava com o povo, e ele tinha uma certa frequência, então ele tinha um contato muito forte com a população a partir do rádio. Ao mesmo tempo também, o governo vai incentivar a chamada Marcha para o Oeste, que é no sentido de povoar os estados do centro-oeste e da região norte, que eram grandes vazios demográficos. E durante o Estado Novo, Vargas vai começar a iniciar um processo de incentivo à industrialização, certo? Primeira coisa que ele vai fazer vai ser o controle dos sindicatos a partir da criação do imposto sindical, a criação das confederações, que eram as instituições federais que controlavam os sindicatos menores, a criação de um único sindicato por categoria, não ter 5, 6 sindicatos ao mesmo tempo, era para ter um sindicato, e todos eles deviam obediência à confederação, e a partir das demandas do movimento operário anteriores, o Vargas foi aprovando as leis trabalhistas. Então ele aprovou também por uma necessidade social daquele momento, mas ele pegou uma vantagem política de colocar essas leis em prática e não tinha mais um descontrole tão grande. Então o Getúlio tinha um apoio muito forte entre a população comum. Uma informação importante é o seguinte: as leis trabalhistas criadas pelo Vargas, elas vão valer somente para os trabalhadores fabris, tá? Os trabalhadores de fábrica. Os trabalhadores do campo vão ter só esses benefícios nos anos 60, tá bom? A marca do governo vai ser uma intervenção muito forte na economia e na questão trabalhista, tá? Então, por conta disso, Vargas vai acabar tendo a visão, tem um apelido pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? No sentido de que ele dava as coisas para a população mais pobre, mas por baixo dos panos a galera ganhava grana na gestão do Vargas. Então, algumas leis que foram promulgadas pelo governo Vargas com esse momento de intervenção. Salário mínimo, as férias remuneradas, e também vai se impedir o direito de ter greves. Tá? Em 43, para amarrar tudo isso, vai se criar a CLT e a carteira de trabalho assinada. O Vargas vai incentivar a indústria a partir do seu controle econômico, por conta da crise de 29, e ele também vai facilitar essa entrada dos industriais, pensando a questão do café. Então toda aquela galera que tinha dinheiro do café, ele falou, não investe mais em café, pega esse dinheiro e investe numa indústria, investe em alguma coisa. Então começou a dinamizar-se a economia, tá? E ao mesmo tempo ele manteve um controle sobre o comércio e sobre a agricultura. E o governo também vai se preocupar na criação de indústrias de base, ou seja, indústrias que possibilitam a criação de outras indústrias, certo? Então, entre elas, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional e o Conselho Nacional do Petróleo, todas essas três instituições criadas durante o Estado Novo. Bom, e o ponto de virada para o Estado Novo vai ser justamente quando estoura a Segunda Guerra Mundial. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem o seu gostei, é muito importante. Comenta aí embaixo para mim o que você achou desse vídeo e compartilhe com seus amigos. É isso. Fiquem bem, se cuidem e lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.